Olá pessoal, eu sou o Vandir, candidato a deputado federal pelo Partido Verde, número 4319. Vamos falar hoje sobre um tema que está muito em evidência. A gente tem ouvido muitos candidatos, muitos concorrentes da próxima eleição falando sobre a necessidade de uma reforma política no Brasil. Agora, a gente não percebeu ainda, não viu ainda detalhes dessas propostas. Falam, olha, o Brasil precisa de uma reforma política que é prioritária e tem que ser feita, e para isso nós temos que ter maioria para aprovar. Eu gostaria de colocar algo que acho muito importante, que acontece um desperdício absurdo de dinheiro e no órgão para o qual eu pretendo me dirigir, que é a Câmara dos Deputados, assim como o Senado Federal. Para que vocês tenham uma ideia, em 2018, a Câmara e o Senado estão gastando 9 bilhões e 500 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Com essa quantia daria para fazer muita coisa prioritária para o Brasil. Veja, na Câmara dos Deputados, atualmente, são 513 componentes. Cada um desses deputados tem uma lista imensa de benefícios que eles podem utilizar. Podem nomear um batalhão de assessores com salários altos, podem ter uma representação na sua cidade de origem, onde está a sua base, onde podem colocar mais vários servidores. E tem verba para isso, para aquilo, assistência médica sem limite, enfim, um cabedal imenso de recursos à sua disposição. Me parece uma coisa absurda num país de miseráveis, num país em que a maioria dos habitantes mal consegue R$1.000, R$1.200, e esses personagens, com todas essas regalias, com todos esses recursos, sem contar as tantas emendas que cada deputado tem direito para depois fazer obras na sua base e com isso conquistar a simpatia dos prefeitos e de muitos eleitores. Então, eu tenho uma ideia. Óbvio, né, que isso é uma ideia do cidadão Vandir. Não é a ideia do partido ao que o Vandir pertence. O partido tem suas próprias ideias, mas essa é uma ideia do cidadão Vandir que pretende ser um componente do Legislativo Federal. Minha ideia é a seguinte: reduzir os 513 deputados que a Câmara tem atualmente para apenas 300. Com 300 deputados, o país terá uma representação suficiente, não precisa mais que isso. E depois, no prosseguimento disso, estabelecer um teto de ganho para cada deputado, que seria R$25.000 e nada mais. R$25.000 é uma quantia significativa. Milhões de brasileiros dariam tudo para ter um salário de R$25.000. Então, o teto para cada deputado é R$25.000. Se ele quer nomear 15 assessores, é problema dele, pode nomear. A gente precisa ver como funciona isso em outros países. Em outros países, como a Suécia, por exemplo, não tem nada disso. O deputado anda de ônibus,
tem um apartamento minúsculo lá onde está a sua representação e o seu ganho é o mínimo. Não tem nenhuma comparação com o que acontece no Brasil. No Brasil, o legislativo é um dos mais caros do mundo. Esse problema do teto salarial é um problema muito sério e é preciso que seja encarado, porque a gente sabe que muitos altos funcionários, muitos altos personagens da República recebem muito acima do teto. O teto atualmente é 33.700 e os ministros do Supremo Tribunal Federal estão querendo que ele aumente para 38, é 5.600 a mais. 33.700 já é um grande salário. Quantas pessoas gostariam de ter um salário assim? E a grande maioria não tem. Por que que uma pessoa precisa ganhar tanto dinheiro? Então é um teto de R$25.000. E chega de tantos outros benefícios. Mormente, numa Câmara que tem tido o comportamento que nós temos visto. Então veja, eu tenho muitas propostas e pretendo tentar viabilizá-las. Óbvio que vai ser muito difícil, óbvio que vão rir das minhas propostas, mas eu vou batalhar. Por isso que eu estou falando aqui nos meus pronunciamentos sobre a importância de conscientizarmos os nossos eleitores para que eles elejam políticos de gabarito, honestos, que queiram trabalhar efetivamente em favor do bem comum, em favor da coletividade. Porque com políticos assim, a gente consegue fazer uma reforma significativa. A gente consegue acabar com tanto privilégio que tem nesse país e que não pode continuar, porque há um desequilíbrio. Uns ganham uma quantia astronômica, a grande maioria ganha uma quantia miserável, R$1.000 por mês. Como é que uma família consegue viver com R$1.000 por mês? E muitos nem isso ganham. Então, sim, concordo, é preciso fazer uma reforma, mas tem que começar pelos poderes que hoje ficam com a maior quantia que é gasta para pagar pessoas. Eu vou aperfeiçoar essa proposta, vou tentar convencer alguns colegas e, caso eu seja eleito, eu vou batalhar para que isso seja incluído nessa reforma que tanto falam e, eventualmente, aprovado. Vandir, deputado federal, Partido Verde, número 4319. Fale comigo e apresente a sua sugestão. Aqui na tela está aparecendo o meu WhatsApp e meu e-mail. Um grande abraço a todos.